Olá, olá, meu povo, sejam muito bem-vindos a esta nova forma de comunicação. Meu nome é Cássia Galvão, eu sou médica, extremamente defensora da saúde e hoje eu trouxe aqui para a gente dar início a esse novo canal de comunicação, duas convidadas extremamente especiais, duas nutricionistas que têm um grande peso e impacto na vida das pessoas, que já têm uma longa jornada e que também são defensoras da saúde. Eu estou aqui com duas convidadas, com Brenda Sá e Joyce Costa. Elas são duas nutricionistas e que fazem um trabalho lindo. Então, o que nós decidimos, depois de muita conversa, trazer para vocês é o tema de saúde, alimentação e autoconhecimento. Como que tudo isso, na verdade, se interliga, né? E a gente, antes de começar, a gente estava aqui num bate-papo e que muitas vezes as dúvidas das pessoas surgem querendo entender como é que alimentação e autoconhecimento, como é que isso se integra, né, dentro da nossa prática, dentro do nosso olhar voltado para a saúde. E aí, meninas, eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês veem essa conexão entre a alimentação, entre a comida, entre o processo de saúde e esse processo de se autoconhecer. Então, sejam muito bem-vindas e muito obrigada por terem aceitado o convite. Muito obrigada, Cássia, Joyce. Então, brigadão, gratidão pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês duas aqui, tão especiais. E eu acredito, assim, que a nutrição e um acompanhamento nutricional e médico, ele envolve uma educação para a sua vida, né? Um planejamento que você faz para você adquirir conceitos para o seu autoconhecimento e você caminhar com suas próprias pernas. Então, o profissional de saúde, ele acaba sendo um facilitador para lhe ajudar a ter ferramentas para você saber como comer, o que fazer, o que usar no seu corpo, né? Como otimizar a saúde a seu favor. Então, ele passa a não ser um paciente passivo ali que só recebe uma prescrição e aceita e tudo bem, não contesta, mas ele passa a entender aquilo que está fazendo parte da vida dele. Então, eu vejo muito por esse lado. A nutrição, ela é uma ciência muito complexa. Então, muitas vezes você fica preso ali num planejamento calculado com calorias, com quantidades, sem você entender muito, isso às vezes gera frustração, ansiedade, raiva, porque às vezes você quer viajar, quer fazer uma coisa e não pode sair ali daquele planejamento. Então, hoje, os nutricionistas, eles já estão abrangendo mais esse olhar exatamente para a mudança do estilo de vida, né? Para ser algo duradouro. Sim. É mais ou menos isso, né? Assim, acho que a ideia é essa, mas quando a gente fala de se conhecer, a gente tem que lembrar que, para viver o que é que eu preciso? Assim, viver de qualquer jeito, mas eu preciso comer. Então, eu preciso comer. A coisa que garante a nossa existência é comer. Sem comida não tem existência. Então, partindo do básico, né? Se eu não me alimento, eu não sei do que eu me alimento, eu não sei o que é que eu escolho, não sei o que é que isso faz no meu corpo, não sei o que é que isso implica na minha saúde, eu necessariamente entrego a minha existência ao vento. E eu acho que ninguém quer existir ao acaso, ninguém quer deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, comer perpassa todas as etapas da nossa vida. Perpassa todas as fases que a gente vive, sejam elas de saúde, de doença, de alegria, de tristeza. Isso. Como envolve como é que está seu suor, como envolve como é que está a sua digestão, como é que estão seus pensamentos, suas emoções. Então, eu acho que quando a gente terceiriza a existência, porque se eu terceirizo o meu comer, eu terceirizo a minha existência, a gente tem um grande problema. E eu acho que é nessa ideia que entra a alimentação como fator primordial do autoconhecimento. Então, quando eu não entrego, quando eu tenho responsabilidade da forma que eu existo, da forma como eu escolho existir, o que é que eu escolho para mim, então eu tenho responsabilidade sobre o meu comer, consequentemente eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. Acho que eu vejo dessa forma, assim, ligando, né? Isso, e o alimento, ele é a matéria-prima para renovar as nossas células, né? Sim. Os nutrientes que estão ali, eles vão ser responsáveis por renovar nossas células, seja uma célula do fígado, do intestino, da pele, que são renovadas dia após dia. Então, se a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente inserir essas práticas de autocuidado, né, e autoconhecimento no nosso dia a dia, para a gente poder ter saúde. Ter saúde. E é interessante que na fala de vocês,
ouvindo vocês eu tive alguns insights, né? Quando eu te ouvia, Brenda, você traz a palavra do paciente sair dessa postura de ser passivo em relação à sua saúde e ele passar a ser um ativo. A gente tem até uma colega médica em comum que ela fala que é ser um ser ciente, né? De ser consciente sobre si. Então, durante muito tempo, nesse processo de saúde, de doença, as pessoas tendem, né? Como Joyce trouxe aqui, a palavra terceirizar o que eu estou sentindo, né? E é engraçado que muitas vezes, inclusive na vivência que a gente fez com os pacientes, eu trouxe essa reflexão. Poxa, muitas vezes eu já estou comendo algo, vivendo algo, e eu sei que aquilo está me fazendo mal, mas eu tenho a necessidade de chegar para alguém e falar, escuta, aqui, doutora, eu tomo café todo dia, ok, eu como esse cuscuz, mas eu fico mal, minha barriga fica inchada, dá dor de cabeça, o que eu devo fazer? Então, assim, é interessante esse processo, porque a gente tende a terceirizar para outra pessoa, porque durante muito tempo no nosso processo de desenvolvimento, né, quanto ser humano ao longo de toda essa jornada, é como se fosse tirado a força de acreditar que aquilo que você está sentindo no teu corpo, de fato, é ele falando com você. Então, dentro dessa fala, e Joyce trouxe a palavra autorresponsabilidade, né? A questão de ser responsável por si. Quem é que está fazendo essas escolhas? Então, quando eu falo sobre alimento, sobre comida, e alimento sempre faço questão de reforçar que não é só a comida em si material, mas toda a experiência que a gente está tendo através dos nossos sentidos enquanto ser humano, mas que tudo isso vem de uma escolha. E a partir do momento em que eu me conheço e eu passo a perceber, trazer atenção, e quando eu falo de conhecimento, percepção, eu estou falando de atenção plena também para o meu corpo, né? Isso faz com que a gente se fortaleça. Eu costumo dizer no consultório o seguinte, na dúvida, experimenta. Se você está vivendo algo, fazendo algo que não está te fazendo bem, você está sentindo, só experimenta, retira, diminui, testa em você. Você já tem essa sabedoria aí, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, como que é dentro dessa prática clínica de vocês, na ideia de autoconhecimento, por exemplo, quando a gente vai falar sobre sono, né? Muita gente deve chegar para vocês duas com queixas de sono e como que isso impacta principalmente nas escolhas alimentares, como que a comida está influenciando no sono e como que é para vocês essa troca, o que é mais comum que chega para vocês no consultório em relação à questão da alimentação e do sono. E qual é a relação que vocês fazem disso, nesse processo de educação do paciente, de conversa, com o processo de autoconhecimento? Como que é essa troca para vocês? Só um adendo, assim, pegando um pouquinho da sua fala. Você falou uma coisa bem importante aqui, que o paciente chega falando, primeiro, que eu como isso e faz mal. Eu costumo dizer que 10% de quando o paciente chega no consultório é a minha expertise. Porque ele chega com um problema, ele chega com a solução e eu só entro ali para fazer 10%, que é o meu trabalho técnico. Então, ele chega, toda vez que eu tomo vinho, eu tenho dor de cabeça. Aí eu faço, nossa, que legal. Qual é aí a resolução? Tira o vinho. Aí parece pássaros cantando, assim. Você tem o problema, você sabe como resolver, você tem a solução. 10% é o meu trabalho técnico. E parte muito dessa autorresponsabilidade. E outra coisa que você falou, que eu achei interessante, que é a ideia da consciência. Para mim, pelo menos, a ideia da gente tratar a alimentação como autoconhecimento e a gente entender tudo que isso indica, né? Que eu acho que todo mundo que é preocupado com a alimentação já parou por um momento para pensar na cadeia que é para o alimento chegar até você. Isso. Sim. Então você para, você agradece, porque, poxa, eu não sei colher arroz, eu não sei fazer um arroz que saiu lá da plantinha virar um arroz para eu cozinhar no meu prato. Aí eu faço, poxa, que legal, tem alguém que está ali colhendo. Então, a gente sabe que existe todo um processo ali por trás e se você se preocupa minimamente, você entende que existe uma série de pessoas e uma série de processos para você comer. Se você come bem, você valoriza muito isso. Sim. E a ideia, pelo menos no que eu trago para a prática, não é que tipo, eu escolho comer um fast food, eu escolho comer uma coisa cheia de açúcar. Eu escolho, eu tenho consciência. Eu quero uma pizza que amanhã eu vou ter gases. Eu escolho os gases. Eu posso escolher ter gases. Então, eu acho que a grande sacada, quando a gente mistura essas coisas, é a gente ter consciência. Isso aqui, eu escolho. O que é que eu quero? O que é que eu escolho quando eu vou comer? Quando eu vou me alimentar? Porque eu posso escolher um dia querer comer uma coisa e no outro dia eu vou arcar com as consequências disso.
Mas isso também passa da ideia, né? Da gente se conhecer e da gente trazer isso para o nosso dia. Sim, não, faz muito sentido isso. E isso que você falou, que vocês falaram da autorresponsabilidade, isso é uma palavra-chave. Porque quando você pega esse gancho do sono, por exemplo, tem dias e dias. Por exemplo, pessoas que fazem plantão noturno ou que são piloto de avião, que pegam voo à noite, né? Aquele sono ali vai estar sendo sacrificado, né? E outras pessoas que, por exemplo, têm dificuldade para dormir e se apegam a um medicamento para induzir o sono e fazem daquilo um amuleto para sempre. Então, essas pessoas precisam refletir sobre como está a saúde delas e o que elas podem fazer para melhorar tanto os hábitos quanto as ferramentas através da alimentação e ou da suplementação para melhorar esse sono. Sim. Então, se uma pessoa dá plantão noturno, ela sabe que aquilo ali vai ter um impacto na saúde dela e como minimizar isso, né? Se ela pode trocar de emprego, ótimo. Se não, vamos tentar minimizar esse impacto. Ou se a pessoa está dormindo mal, como é que ela pode fazer para atenuar isso e não ficar refém de um medicamento? Porque tem pessoas que escolhem tomar o medicamento sempre. Isso tem um preço. Sim. E tem pessoas que escolhem, não, eu não quero usar, e chegam pra gente e dizem, não, Brenda, eu não quero tomar esse remédio, me ajude a tirar ele. E então, isso também tem um preço, né? e aí eu acho lindo, porque aquela pessoa escolheu ter mais saúde e ir por outro caminho. E aí é quando a medicina e a nutrição também se dão as mãos para dizer, não, vamos tentar aqui ver o que é que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a não precisar dessa medicação. Porque medicamentos, eles podem ser muito importantes num contexto, mas não precisam ser, né? Duradouros. Né? Exato. E aí acaba assim, não é que seja uma via mais fácil, mas no mundo que a gente está vivendo hoje, porque é uma escolha, ela vai trazer consequências. Isso. Mas, de uma certa forma, no século que a gente está vivendo com a nossa sociedade, se tornou uma via fácil. Ah, tá ok, não estou conseguindo dormir, não quero saber as causas, não quero me conhecer, não quero olhar para o que eu estou fazendo. Eu só quero dormir, ponto. Tomei algo e acabou ali, né? Só que aquilo traz consequências. Então, assim, todo medicamento, ele pode vir a ter a sua aplicação, a gente nem questiona aí os benefícios dos antibióticos, por exemplo, né? Em quadros agudos, mas não de forma crônica. Há de se olhar o que vem antes de qualquer coisa, que são o que é o nosso estilo de vida, que são os nossos hábitos, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai falar dessa parte de autoconhecimento, é interessante porque muitas vezes as pessoas não estão presentes dentro de si durante as suas ações. Isso. E quando a gente vai falar com o sono, do hábito, né, do sono, muitas vezes é algo mecânico. A pessoa deita e dorme, nem sequer olhou, passou a entender, que eu acredito que o pilar, quando a gente vai falar de autoconhecimento, tem a palavra conhecimento. Então, eu preciso me conhecer quanto ser humano, eu também preciso conhecer o meu corpo. Eu costumo dizer que o corpo sabe fazer tudo muito bem, a gente que vai lá e atrapalha. Então, peraí, como que é um sono adequado? Não, eu não estou falando de quantidade de hora, eu estou falando de qualidade. Como que eu vou saber para eu poder ter uma referência? Porque muita gente passa a se acostumar com o que não é certo por uma mera questão de costume mesmo, né? O povo não sabe nem o que é certo. Exato. O povo por isso falta conhecimento, né? É, mas é porque o povo a gente se acostuma, faça qualquer coisa. Tem duas coisas que eu acho importante a gente deixar muito claro para todo mundo. Saúde é trabalho. Sim. O povo quer, eu vou tomar um negócio X para ficar magro, para ficar forte, para dormir, para acordar, para transar, para o que quer que seja. Pro tal emagrecer, né? Qualquer coisa que seja. A gente tem que lembrar que se você quer saúde, você vai ter trabalho. Então você coloca numa balança, assim, se eu colocar um medicamento e todos os processos que eu tenho que fazer, todas as mudanças no estilo de vida que eu tenho que fazer para ter saúde, a balança da conta não fecha. Saúde é trabalho. E algo muito interessante também é que o profissional numa consulta, se ele está lhe atendendo pela primeira vez, em 1h30, ele não vai conhecer a sua vida toda. Então, se você traz para o profissional, a minha história de vida, nesse período que eu estava assim, eu não me sentia bem. Isso aqui, meu ciclo menstrual de repente mudou. Então, quando você traz essas observações, você está trazendo suas ferramentas de autoconhecimento para um profissional lhe ajudar a montar essas peças do quebra-cabeça e lhe ajudar a solucionar esse desafio, né? Mas se você não se conhece, fica muito mais difícil. Então, tem pessoas que chegam no consultório que fazem planilhas no Excel, por exemplo, de todo o seu histórico de exames, que já chegam dizendo, isso aqui não funciona para mim, isso funciona, esse remédio não dá certo, esse dá. Então, isso é autoconhecimento, que a pessoa, ela está
tendo essa autorresponsabilidade do que é determinante para a sua saúde e está buscando um profissional ali para somar. Ela está olhando para si, né? Isso. E não só chegando e terceirizando. E quando chega Isso. realmente um paciente na consulta que só fala assim, não, então, doutor, eu quero melhorar, tá? Mas melhorar em quê? Em quê? Em qual aspecto? O que você está percebendo que está ruim? Eu costumo dizer, na vida a gente só consegue melhorar até onde o outro pode ir. Isso. Né? Porque, na verdade, tem uma frase que eu realmente acredito, que o melhor médico é aquele que existe dentro da gente. Isso. Então, é o paciente, é a pessoa que vai colocar o conceito, os aprendizados, o conhecimento sobre saúde nela. Então, autoconhecimento, tanto para me perceber, mas para poder colocar em prática aquilo que eu sei sobre saúde. Por quê? Porque quando a gente fala sobre saúde, alimentação, sobre comida, cara, não é tudo a mesma coisa. E aí, esses dias mesmo, passou no consultório uma paciente que ela falou assim, doutora, então, mas eu li que comer grãos é ruim, comer glúten é ruim, leite é ruim, comer carne é ruim. Então, tudo para ela era ruim. Eu falei, então, mas como que você reage diante disso? Não sei, eu só parei tudo. Uhum. Entende? Então, o que acontece? Nem sequer existem sim os malefícios dentro desses alimentos que a gente está mencionando aqui. Mas para cada pessoa existe um impacto diferente. Isso. Não é tudo a mesma coisa. Isso. Cada organismo é único. Então, as pessoas tendem a ouvir informações soltas, mas o verdadeiro conhecimento sobre saúde é quando elas integram pedacinhos. Perfeito. É como se fossem pedacinhos de um quebra-cabeça que vem solto, né? São informações. E quando a gente junta, colocando isso para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, acaba se tornando autoconhecimento em saúde. E aí pega aquele gancho que você falou do arroz, da cadeia. Porque, por exemplo, vamos supor, o trigo, né? Você falou de glúten. O trigo é ruim para quem? Tá. Se a pessoa não tem nenhuma reatividade ao glúten ali presente, não tem uma intolerância, não tem uma doença celíaca, e ela está escolhendo um trigo orgânico, um pão sem conservantes, de longa fermentação, para entrar num contexto esporádico, e ela não tem daquele alimento, uma monotonia, não consome aquilo todos os dias e não come pão, bolacha, biscoito, macarrão, que é tudo feito de farinha de trigo, como muitos brasileiros consomem, às vezes para ela tem um impacto diferente, né? Porque ela está escolhendo um alimento de melhor qualidade. Agora, se ela come um trigo transgênico, refinado, cheio de conservante, e consome no mesmo dia vários alimentos fonte de trigo diariamente, isso pode trazer um impacto totalmente diferente do da outra pessoa, né? É exatamente isso, né? Assim, é de trazer esse conceito, tá, mas qual alimento? De onde que está vindo esse alimento, né? Quantas vezes eu consumo ele na minha rotina? O que eu sinto exatamente? De que forma? Né? Então, tudo isso impacta. Não, e tem uma coisa, assim, que eu acho que é importante a gente deixar muito claro. As pessoas, elas têm, pelo menos chega muito pra mim, assim, tem muita dificuldade de relacionar. Sim. Relacionar, tipo, nossa, hoje eu acordei tão tristinho, fiquei tão mal, passei vários dias mal, tô triste. Aí vai, essa pessoa, ela tem vários comportamentos alimentares, várias decisões que corroboram com esse estado emocional e ela não correlaciona. A gente pega hoje, acho que a gente tem muitos casos de depressão, de ansiedade. Sim. A gente tem esses casos aflorando, acho que como nunca antes. A gente esquece que para formar neurotransmissor, para formar dopamina, a gente precisa de vitamina. Sim. A gente precisa de mineral. Sim. A gente precisa de nutrientes para a gente ter um cérebro equilibrado. Então, as pessoas, elas têm dificuldade de relacionar que se eu tenho um estado de doença, eu não saio de nenhum estado de doença se eu não trato o estado nutricional. Isso. Eu até resolvo ali, eu tapo o buraco. Porque a medicina tradicional, ela tá aí para isso, ela tem sua importância, como vocês falaram. Mas se eu não trato um estado nutricional, isso não resolve. Volta, porque você não agiu na causa e você não entendeu como as coisas se relacionam. Eu acho que a gente que trabalha com estilo de vida, a gente tem a faca e o queijo na mão para trazer saúde quando a pessoa está aberta para isso. Quando ela se abre para o processo. Porque é difícil pra caramba eu assumir que o meu estado emocional tem a ver com outras escolhas. Nossa, mas a minha família tem muita depressão, doutora. Eu sou depressiva porque mãe é depressiva. Não, eu sou ansiosa porque, tenho 3 meninas aqui. Esses meninos me deixam tudo ansioso. E aí, é muito difícil assumir isso. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa relacionar. Exato. E eu acho que a gente precisa deixar tudo muito claro, tudo muito linkadinho, porque senão a pessoa não entende, a gente não consegue ser claro o suficiente, e aí a gente tem responsabilidade também sobre as pessoas que chegam pra gente buscando o nosso serviço, né?
Então, acho que a grande sacada também é a gente relacionar. Eu não saio de nenhum processo patológico se eu não trato o estado nutricional. Exato. Né? Tem uma frase que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento, Sim. né? Essa frase. É. E aí, ela é muito significativa, porque não existe nenhum quadro que se manifeste no nosso corpo que ele não tenha um cunho nutricional. Sim. Então, a nutrição, ela, dentro desse aspecto da comida, ele é a base, né? Nosso corpo realmente, Joyce trouxe isso muito bem. Dentro de uma das minhas falas, tá ok, eu vou passar para um paciente, para alguém, um medicamento que inibe a recaptação de um neurotransmissor, como a serotonina, certo? Mas e como que essa serotonina é formada? Então, né? Então, o profissional hoje de saúde, independente da área dele, ele tem a obrigação de entender de bioquímica, de metabolização, de digestão, porque não adianta, ok, ele está comendo, mas como que ele está digerindo? Né? E cabe a pessoa também passar cada vez mais a trazer essa consciência para si, né? De que, que muitas vezes, quando eu procuro a resposta em algo, eu quero melhorar meu humor. Será que foi só o vinho? Será que foi só o pão? Será que foi realmente só uma coisa? Aquele algo talvez tenha vindo ali e intensificado o que você já estava fazendo lá atrás. Né? Não é uma coisa só, porque a nossa célula não é feita de uma única organela ou de um único nutriente. Esses dias chegou uma paciente dizendo que todos os quadros de compulsão dela era porque ela chupava chiclete. Ela chupa 40 chicletes por dia. Nossa. Aí ela disse que a resolução do problema dela era porque ela ia parar de chupar chiclete. Nossa, se fosse assim, só uma coisa, né? Então, assim, é justamente isso. Muitas vezes, nosso comportamento, quanto ser humano, tende a querer uma única coisa, porque a gente tem essa visão, ela muito, muito direcionada, né? E não ampliada, muitas vezes. Então, será que é a banana? Será que é o pimentão? Eu lembro de um paciente que falou isso também. Não, é que toda vez que eu como um pimentão, ok, você pode realmente ter sensibilidade, o pimentão, e não está conseguindo digerir bem. Mas vamos olhar todo o contexto. Sim. É você que prepara esse pimentão? Não, eu como fora. E como que é em casa? Nem sinto. Tá vendo? Falei, então, não é o pimentão. Né? Então, há de se olhar tudo isso também, para a gente poder agregar saúde. Sim. E como que é para vocês, dentro do trabalho que vocês fazem, quando a gente fala esse processo de educação em saúde, nos pilares do estilo de vida, como que é para vocês quebrar mitos no consultório sobre alimentação? Eu imagino que deve ser um grande desafio, né, para os pacientes, quando a gente começa a falar. A gente bota eles para entender e pensar, né? Assim, refletir. Eu acho que isso traz essa segurança quando a pessoa entende. Nossa, realmente, Brenda, faz sentido eu entender que isso é assim, que isso não funciona, né? Então, se a gente vai falar, vamos supor, dar um exemplo aí do leite, por exemplo. Leite faz mal. Tá, você já pensou de onde vem o leite que está na sua caixinha? Como é que ele chegou até você? E aí você vai e você mostra dados de estudos que tem agrotóxico, por exemplo, presente no leite, como isso está relacionado com a sua saúde. Então, quando a gente bota a pessoa para entender, ela se apoderou daquele conhecimento e aí ela vai disseminar isso adiante, né? Do que só se a gente disser, não coma, porque isso faz mal. Tá, mas ela não vai entender o porquê, né? Então, quando a gente explica o porquê das coisas, eu acho que isso fica, né? E é bem interessante. Ontem, a minha mãe me mandou um vídeo no Instagram de alguém defendendo o uso da cerveja como trazendo benefícios para a saúde. Sim. Ela falou, minha filha, estão me confundindo. Aí eu falei, mãe, é o seguinte, como é que a senhora está se sentindo? Eu falei, nem caia nessa, mãezinha. Ok, como é que a senhora está se sentindo? Como é que a senhora fica com cerveja e sem cerveja? Né? Então, minha filha, eu fico muito melhor, porque toda vez que eu não tomo cerveja, eu não fico inchada, não fico com dor de cabeça, né? Não fico cansada. Falei, então, a senhora já tem a resposta. Então, é justamente trazer para isso. Você ouve uma informação, você entende, é o conhecimento, e você vai trazer para si. Fazendo alto, né? Agora deixa eu trazer isso para minha vida. A gente tem que lembrar que a gente capta as informações através dos sentidos. E os sentidos, eles estão, se a gente fosse constituir o homem aqui, eles estão num quadrante inferior. Porque consciência está num quadrante superior. Sim. Então, sempre vai exigir um pouco de esforço mesmo. Porque é como a gente capta, né? A informação externa é pelos sentidos. Então, eu captei a informação. Isso vai requerer um trabalho para eu ver como que eu me sinto a respeito do que me foi passado. Qual é o meu grau consciencial para eu processar essa informação que está ali. Então, é natural que isso aconteça. E aí, eu concordo com Brenda quando ela fala dessa ideia do conhecimento. Eu sempre digo que o que as pessoas chamam de virar a chavinha
É mudar um padrão de consciência. Isso. E você só muda padrão de consciência quando você tem conhecimento. Isso. Então, acho que não só o meu, o seu, o nosso trabalho no consultório, acho que é um negócio que eu digo, eu não sei se eu ouvi, se eu criei, eu peço desculpas pelos direitos autorais, mas eu acho muito que o que a gente faz é a gente não tá numa porta que abre e fecha. A gente está mostrando um caminho que não é nosso, é da pessoa. A gente entra ali como facilitador do processo. Exato. Mas é um caminho, porque se a gente entende saúde e autoconhecimento como uma porta que abre e fecha, me desculpe, mas é muito medíocre. Isso. Porque, nossa, que triste uma pessoa que já se conheceu 100%. Que triste uma pessoa que já tem tudo 100%. Sua vida é muito miserável. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é tudo um caminho. E a pessoa entender que é um caminho, que o caminho não é linear, que o caminho ele vem cheio de curvas, ele vem cheio de altos e baixos. E que essa beleza do existir... E que não tem uma linha de chegada. Não, Ela é contínua. É, pra sempre. Né? Então vai na consulta, ouve, tá ok, mas tá, e daqui 10 anos, o que vão se descobrir de novas coisas, Isso. de novas observações, de Isso. novos estudos? Isso. Não, é porque há 10 anos atrás eu aprendi que isso daqui me fazia mal. Então, tem uma frase do grande professor Laí Ribeiro que ele fala, o grande desafio do ser humano não é aprender, é desaprender e aprender. Porque as pessoas criam raízes naquelas ideias, né? E ficam apegadas, e isso é um mal do ser humano, ficar apegado às coisas, ele fica apegado àquela ideia de que, tá, mas eu ouvi que aquilo fazia bem, ou acreditei, só comprei isso, tá, mas mudaram as coisas. Sim. Seu corpo mudou, o tempo mudou, a própria produção do alimento mudou, não é do mesmo jeito. Então, automaticamente, o impacto dele vai ser diferente. Então, eu acredito que também é uma grande chave para o paciente, para a pessoa que está ali querendo desenvolver mais saúde, aprender a desaprender para poder, de fato, aprender. Isso. Tem até um livro sobre isso que eu tô doida pra comprar, inclusive. Que eu acho que eu tô cheia de coisa pra desaprender. Pense diferente. Acho que é Adam Green, mas aí depois tem que verificar o Acho que foi autor. quem fez o livro do minimalismo. Eu não sei, Caralho, não lembro. Não sei. Mas Vamos enfim. Vamos ver. Não sei. Pesquisem, porque vocês vão descobrir talvez antes. É. Uma coisa muito legal que eu acho, que eu sempre vejo você falar muito em relação aos 10%, né? Sim. Porque isso também traz muito nó na cabeça das pessoas de, eu posso comer uma pizza, eu posso comer algo com açúcar, eventualmente, enfim. E às vezes a pessoa está ali comendo um alimento super saudável, mas com raiva, num contexto ali de frustração, de não estar satisfeito. E às vezes ela tá saindo e tá viajando entre família, entre amigos e tá comendo ali uma coisa que muitas vezes não é tão saudável, mas o contexto tá favorecendo. E se ela tem um equilíbrio nisso, fica tudo balanceado, porque isso é o equilíbrio da vida também, né? Sim. Então, isso para as pessoas entenderem também é muito legal, para que elas não tenham culpa, não tenham raiva, não fiquem desapontadas por eventualmente estar comendo algo que não é saudável, por exemplo, Sim. né? E eu acredito que vocês dois devem escutar muito, não sei, né? Mas pelo menos nas redes sociais é comum e tal. E aí, eu vou poder meu dia do lixo? Vai ter refeição livre? Seu corpo não é lixo. Não, minha gente. Mas tem um rolê, esse negócio que, eu posso 10%, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que entender a vida. Tem um ditado muito clichê que quando eu achar quem criou, eu vou dar um cocorote. Trate todo mundo igual. Todo mundo igual... Não dá, né? Não dá, É claro que iguais não. como iguais, diferentes como diferentes. Veja, eu sou a mais baixinha aqui de vocês três. O microfone teve que ser ajustado, a cadeira teve que ser ajustada, para que todo mundo conseguisse me ouvir bem. Então, para que todo mundo conseguisse me ouvir na mesma tonalidade que vocês, eu precisei de ajustes que vocês não precisaram. Sim. Então, acho que com a vida e com a alimentação é do mesmo jeito. Iguais como iguais, diferentes como diferentes. Eu posso meus 10%? Não sei, depende. Depende. Você tem doença autoimune? Isso. Exato. Em que Como fase você está no momento. Que momento você tá? Que grau de estresse você tem? Qual é a sua sensibilidade? Então, a mesma coisa, como a Cássia falou, é diferente para você, é diferente para mim. Então, iguais como iguais, diferentes como diferentes. Então, é quem é você na fila do pão. Isso. E a partir de quem é você na fila do pão, a gente decide junto, claro, Isso. entendendo as nuances Isso. que isso tem, se é possível, se não é. Isso. Entendeu, né? Acho que é isso. E sabe o que eu tava pensando aqui? Será que pra vocês o pessoal é muito fiscal de comida? Putz, aqui ó, será? O que a nutricionista tá comendo? Olha aqui, como é que vocês comem isso, pelo amor de Deus? Será que o pessoal fica muito de olho nas coisas que vocês comem? Acho que já teve uma fase mais dessa. Lá no assim. começo. Hoje em dia eu deixo isso muito aberto, assim, para as pessoas e falo, não é um caminho. Então,
Nada de radicalismos. Obviamente, depende de um contexto, né? E as pessoas, às vezes, levam anos de hábitos errados. 30, 40 anos, chega no seu consultório com 40, 50 anos, com décadas de alimentação errada, e quer que em um mês você mude a vida dela completamente. Então, para essa pessoa, vai requerer um caminho mais demorado. Sim. Né? Então, a gente precisa ensinar isso. É um passo a passo. Né? Então, por exemplo, se essa pessoa toma 1 litro de refrigerante por dia, porque já atendi pessoas assim, a gente pode diminuir para 1 latinha, depois deixar 2 vezes por semana, ou se ela estiver disposta a tirar totalmente, tira. Então, é um acordo que a gente faz individualmente com cada um, de acordo com o máximo que ele consegue naquele momento. E se né? observa, né? Sim. Se observa, porque aí é a ideia que a gente traz, né? Tipo assim, beleza, eu tomo 3 litros de refrigerante. Tô vivendo. Seu corpo vai funcionar de qualquer jeito. Tem gente que emagrece tomando refrigerante. Não se aperreie, não, que é uma coisa que o corpo sabe fazer é sobreviver. As pessoas esquecem que o corpo sabe sobreviver. Ele dá um jeito, exato. A gente nasceu pra viver. Só que como você quer viver? Então, a Brenda falou, toma 1 litro, toma 500 ml ou não toma nada, dependendo da sua disponibilidade. Como é que você se sente? Você vai dizer se funcionou ou não. Não é a gente que vai decidir, não. Tem um negócio... Eu uso uma frase sua no consultório, eu vou dizer agora. Meu Deus, é porque eu lembrei agora que eu uso e lembrei da referência. Uma vez eu encontrei uma pessoa que lhe conhecia e ela falou, a Brenda me ensinou um negócio que eu nunca esqueci. Ela fez... Você escolhe o quê? Você escolhe o quê pra vestir, se você tem possibilidade de escolher? Eu escolho o que é melhor. Você escolhe que escola pro seu filho? Eu escolho o que é melhor, né? O que você escolhe comer? Aí a pessoa ficou assim, né? Você tem que escolher o que é melhor. Foi você que disse isso. Foi você que disse isso. E eu lembrei. É que nem um carro, né? Você vai botar o melhor combustível pro seu carro. Você quer fazer a revisão, trocar, botar as melhores peças. Aí todo mundo faz isso com o carro. E com nossa máquina... Exato. É o dia do lixo. Né? Exatamente, assim, para pensar. É como se a gente realmente fosse uma Ferrari, né? Um carro prêmio. Você não vai abastecer em qualquer posto, qualquer gasolina. Pois é. Mas a gente acaba fazendo isso com as nossas escolhas alimentares. Esses dias eu atendi uma pessoa, foi bem interessante. Ele tem em torno de 70 anos. Aí ele chegou para mim com o diagnóstico de insuficiência renal e tal, que a médica encaminhou. Só que aí eu fui procurar entender todo o contexto da vida dele. Ele... Doutora, você quer saber de tudo? Ele tinha tirado a tireoide, que ele tinha tido um câncer, ele tinha uma insuficiência cardíaca, ele tinha várias situações que não era só o problema renal. Eu fui explicar para ele, quando você vai no carro fazer revisão, ele não vai ver só uma peça. Ele vai ver todas as peças, realmente é verdade. Eu fiz, e para seu rim funcionar, seu coração funcionar, seu pulmão funcionar, tudo está interligado. Aí ficou fácil na cabeça dele para ele entender que realmente... O nutricionista, ele ia ligar todas essas peças e oferecer uma alimentação que se adequasse a todo esse contexto. Até porque todo esse histórico dele aí, o histórico nosso, já está mostrando quais são as deficiências, como é que está o metabolismo, como é que estão os órgãos. Né? E esse exemplo de carro sempre funciona muito bem com o paciente, seja homem ou mulher, né? Sempre dá para entender isso. Então, até a frase que eu costumo utilizar, eu nunca vi um coração batendo fora do peito de alguém. Pois é. Né? E quando a gente fala de alguém, de ser humano, ele é complexo, está tudo interligado. Então, há de se entender... Vejam, se vocês são pacientes em algum momento, já questione se alguém que está te acompanhando olhar só para aquele órgão, só para aquilo. Porque existem conexões. Então... Quando eu estava ouvindo vocês falarem, dentro dessa questão dos 10%, quando eu comecei a trazer, que a Brenda estava falando, né? Quando eu comecei a trazer em consultório essa ideia para os pacientes, era justamente para que eles aprendessem a fazer escolhas. Então, dentro do conceito de fazer escolha, o que eu trago para eles é o seguinte, você quer escolher 10% do que? Eles me perguntam, né? 10% do dia, da semana, do mês? Eu falei, então... para olhar, e não é recompensa, e não é questão de merecimento, porque muitas vezes eles falam assim, eu vou comer essa pizza aqui porque eu mereço. Então, quando a gente para observar, a régua que a gente utiliza no dia a dia entre as coisas que a gente merece e as coisas que nós realmente deveríamos estar realizando, elas são bem desmedidas, né? A pessoa começa a ir a realizar, eu fui para academia um dia, não, eu tô indo 3 dias aqui, ok, eu mereço um sorvetinho. Calma, não é assim, essa tua régua tá desmedida, porque tem quanto tempo que tu não fazia atividade? Né? Onde é que você tá comparado a onde você quer chegar? Então, quando eu
trouxe essa ideia dos 10% é para que as pessoas aprendam a fazer escolhas não baseadas em merecimento, jamais baseada em dia do lixo, porque realmente o nosso corpo não é lixo, a gente não é lixo, né? Mas de fazer uma escolha consciente. Peraí, como é que eu tô? Tá, vamos lá, é um paciente que está no processo de uma baita desbiose, um baita desequilíbrio intestinal, e ele está no processo de recuperação, está em uma semana seguindo o plano alimentar. Será que é o momento dele usar os 10% dele? Como é que estão os sintomas? Isso. Então, de trazer consciência e falar assim, peraí, mas como é que eu estou me sentindo, né? Como é que está minha digestão? Como é que está minha cabeça? Como é que estão minhas emoções? Será que minha ansiedade melhorou? Tem quanto tempo que eu estou realizando isso? Será que eu estou sentindo o meu corpo melhor? Então tá, é momento de eu usar os meus 10%. E eu costumo dizer que é os 10% da vida, porque no final das contas a gente não sabe até quando vai durar a nossa vida. E eu acredito que realmente, pela minha experiência quanto médica, e estando em UTIs, na época do Covid, vendo as pessoas perto da sua hora de fazer sua passagem, eu nunca encontrei alguém que olhasse e dissesse nos meus olhos assim, Cássia, eu quero voltar e quero ser uma pessoa pior. Todo mundo queria ser melhor, né, de alguma forma. Então, dentro desse contexto, como a gente não sabe quando vai ser o nosso momento, o nosso horário de passagem, ele vai chegar, de você usar os seus 10% da vida, porque a vida é isso aqui que está acontecendo aqui e agora. Óbvio que esse passo de hoje, ele é construído por um amanhã, mas e agora? Como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo? Olho para trás, vejo tudo que eu fiz e olho para onde eu quero chegar. Então, baseado nisso, foi que eu criei esses 10%. E você entender também que os 90% podem ser extremamente prazerosos, exato, né? E fáceis de também seguir. Não é que é uma coisa ali, uma punição, né? Nada não disso. É um... E quando você aprende o que é que isso implica pra você, né? Tudo é maravilhoso. A gente faz tanta coisa. O corpo se acostuma a tudo. Ah, exato, mas é ruim. Ruim é ficar doente. Você sabe, quando você fala assim, a questão de aprender, me vem muito o grande desafio que eu vejo nas mulheres, como eu trabalho muito com essa parte de emagrecimento, né? Eu falo que é emagrecimento para a vida, é a questão da atividade física. Ah, mas é porque eu não gosto de me movimentar. Falei, então, vamos conversar aqui sobre isso. A maioria das pessoas que dizem que não gostam de algo é porque elas não conseguiram perceber, né, no corpo, na mente, em algum grau delas quanto ser humano, o benefício que aquilo está trazendo. E aí eu costumo dizer, você precisa aprender a se relacionar com aquele hábito. Seja ele atividade física, seja ele o sono. E o que é me relacionar? Eu vou precisar olhar para aquilo que eu estou fazendo e ver quais são os benefícios que ele está trazendo para minha vida. Como que eu me sinto? Poxa, como que eu tava? Nossa, isso aqui tá tão bom, até porque você vai ficar num relacionamento que tá te fazendo bem, né? Mas você só faz isso quando você passa a perceber, criar um vínculo, uma relação, perfeito, seja com o hábito, seja com a pessoa, seja com uma comida. Isso. Exato. Não, e tem uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, ninguém tá consciente 100% do tempo. Pelo menos eu não conheço, eu gostaria de conhecer alguém assim, mas a gente não está consciente 100% do tempo, o que a gente tem são lapsos de consciência. Sim. A diferença é quanto tempo dura o seu lapso de consciência. E às vezes ele não vem assim de forma prática e fácil, a gente tem que treinar a consciência. Então é a gente treinar o olhar também para perceber, beleza, eu tô aqui, eu tô me exercitando, eu não tô gostando, porque eu não me exercito feliz, assim, porque é pesado, porque eu suo, porque eu canso. Vai te tirar da zona de conforto. Vai me tirar da zona de conforto. Mas depois, pare um instante e perceba como você se sente. Eu acho que eu não conheço ninguém que depois de tomar uma decisão que foi positiva para a vida, parou e fez, nossa, eu me senti muito pior depois que eu fiz o que era o certo. Minha gente, não tem nada melhor do que você fazer o que é certo. Isso. Porque você ainda pode chegar aqui para um amigo e dizer, ai, eu fiz o que era certo e você não fez, toma, filho da mãe. Entendeu? Então, assim, você ainda consegue zoar da cara de outra pessoa, olha que legal. E eu lembro uma vez, quando eu estava postando no Instagram, assim que eu voltei a morar em Natal, vocês duas, inclusive, foram as pessoas que me deram feedbacks numa postagem que eu fiz, era justamente falando sobre isso, como o nosso comportamento, no final das contas, é quem interfere na nossa tomada de decisão. Sim. Porque, ok, eu ainda não conheci alguém que dissesse que tomar refrigerante é saudável. Nem eu. Não conheço. Mas, de alguma forma, a gente até sabe ou a gente até percebe no corpo. No corpo, muitas vezes, eu terceirizo para alguém. Mas quando é para tomar uma decisão, muitas vezes não, né? O meu comportamento, isso que me constitui quanto ser humano, os meus medos, as minhas angústias, vão determinar como que eu permeio o sistema da minha tomada de decisão.
Então, é importante se conhecer não só como eu me relaciono com o hábito em si, porque o hábito como algo de fora, mas entender como eu me relaciono aqui internamente também. Sim. Será quais são as minhas motivações? Porque eu costumo falar assim, ó, você pode chegar para qualquer profissional e falar: doutora, eu como o bendito pãozinho, vamos lá, né? A bendita mortadela. Eu como lá aquele embutido e todo dia me dá acne, eu fico cheia de espinhas lá no meu rosto. Tá, mas por que você está tão apegado a isso, né? Você já percebeu, ok. Mas qual é a tua motivação de continuar comendo? Isso. Né? O que aquilo está te gerando? Será que, ok, está me gerando, não bioquimicamente falando, mas eu estou apegado como uma criança que fica apegada a um prazerzinho a curto prazo, né? Isso. E a gente vai olhar para o nosso desenvolvimento quanto ser humano, nós estamos sendo criados como pessoas mais amolecidas nesse sentido. Todo mundo está buscando prazeres curtos o tempo todo, prazeres imediatos o tempo todo, seja na comida, seja no trabalho, uma folguinha aqui, outra ali, mas aquele compromisso consigo, com a sua saúde, está sendo deixado de lado. Eu vejo hoje em dia isso muito mais forte do que há décadas atrás, as pessoas viverem muito no automático, né? Tipo, acorda, nem alonga, já pula da cama, nem bebe água, nem né? Raspa a língua. Não, jamais. Tem pessoa que nunca viu um raspador de língua. Tem gente que nunca viu a língua. Tem gente que nunca viu a língua. E aí a pessoa já vai pro seu dia, engole qualquer coisa, muitas vezes nem percebe o que está comendo, nem mastiga, já sai. Então, assim, as pessoas estão vivendo isso dia após dia, frenética. Aí tem uma dor de cabeça, passa na farmácia, toma um medicamento, mas nem prestou atenção se, tipo, bebeu água, se dormiu direito. Inclusive o som do despertador que está sendo utilizado, que vai influenciar no pico de hormônio da pessoa, né? Então, sim. Então, a saúde, ela é muito complexa, né? E tudo é muito multifatorial. Então, o ambiente que a gente vive, a roupa que a gente usa, o que a gente passa na pele, o que a gente come, o que a gente ouve, as pessoas que estão na nossa casa, a poluição eletromagnética, tudo isso impacta na nossa saúde. Não é só o alimento, né? O que é que você passou, né, de desodorante, de maquiagem, no seu cabelo, o que é que... Tudo Sim. isso conta. Quem trabalha com estilo de vida vira quase um guru, né? É coisa. É muita coisa. Mas é exatamente isso. Inclusive, eu estava lembrando na sua fala que quando a gente tem um paciente idoso que ele está tendo quadros recorrentes de doenças, independente de quais sejam, né, quadros agudos, eu me refiro aqui, um dos tratamentos dentro do estilo de vida é orientar que ele vá morar com pessoas mais jovens. Sim. Porque ele troca a microbiota, Sim. né? A gente é composto por milhares de seres que fazem parte da nossa saúde. Então, esses micro-organismos estão determinando nossa saúde. Quando ele vai entrar em contato, comendo no mesmo prato, bebendo no mesmo copo, dormindo, estando no mesmo ambiente, na mesma cama, aquilo também vai estar... Só isso já muda o sistema imunológico dele. Então, realmente, quando a gente vai falar de saúde, é preciso perguntar onde é que fica o teu roteador, né? Onde é que você dorme com o celular? Sim. Que música é que você coloca? Onde você dorme, onde né? você dorme, porque tem pessoas que dormem no sofá. Que região você dorme. Uhum. Então, todos esses micro detalhes passam despercebido, mas muitas vezes... Tem um caso especial que era o marido que roncava a noite toda e o marido não estava disposto a mudar nada, mas a mulher estava disposta. Então, a solução foi os dois sentarem, conversarem e dormirem em quartos separados. Sim. E tá tudo certo. Sim. Mas o sono dela estava sendo prejudicado. Então, às vezes, são detalhes. É a luz do ar-condicionado, Isso. né? O telefone que emite radiação e a gente não está percebendo. Mas existe, não é à toa que a gente se comunica com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Porque existe uma onda que é emitida, uma onda que sai para chegar em determinado lugar. Então, você está ali no telefone com alguém, se o telefone está do lado da sua cama, cara, certeza. E ele não está, pelo menos no modo avião, que é o modo que é pedido para a gente entrar em qualquer voo, justamente porque influencia. Uhum. Então, se não está no modo avião, ele está influenciando na sua saúde. Só que existe uma dificuldade, muitas vezes, porque não é algo palpável. Sim. Quando a gente fala tanto da microbiota, quando a gente fala dessa importância da convivência, do som, da música, parece que para muitas pessoas a grande dificuldade que eu vejo é porque não é algo palpável. Mas saúde não é palpável. Não. Na verdade, eu vou ali no supermercado, se eu comprar aqui um pacote de saúde. Não compra. Então, as pessoas, elas querem palpar uma coisa que não é palpável, mas, na verdade, elas galgam isso o tempo inteiro. E, às vezes, mulheres, por exemplo, têm alterações hormonais.
Às vezes param de menstruar ou tem alguma alteração. Aí tá, muda a alimentação, fica tudo ok, mas aquilo não melhorou. Então, às vezes, você vai parar para pensar o que é que ela está fazendo no contexto, além da alimentação, né? Sim. Esses dias eu estava conversando com uma paciente, ela falando que na casa dela, ela usa aquele aromatizador de ambientes que fica fixo, disparando um cheirinho, só que é sintético. Sei. E, tipo, isso fica na casa dela o tempo todo. Qual o impacto que isso vai trazer na saúde hormonal dela, né? Exato. Então, são detalhes que, caramba, realmente, será que isso aqui que está atrapalhando minha produção? Sim, pode ser, Sim. né? E quando eu estava falando esses dias com uns alunos de medicina, um me fez uma pergunta muito interessante. Falou assim, Cássia, mas tudo que você está falando me parece muito utópico. Quando a gente começa a falar de certas mudanças do micro-ondas, do telefone, dos próprios... do material de limpeza que a gente utiliza, das garrafas de plástico. Sim. Eu falo, então, gente, no mundo atual, a gente está exposto a contaminantes o tempo todo. Tá? Então, o tempo todo. O que a gente faz é ganhar consciência sobre quais são eles, como que eles impactam, e eu começo a escolher reduzindo. Isso, reduzindo. As maquiagens, tinta de cabelo. Eu vou reduzindo isso. E eu acho que tem que partir de algum lugar, né? Que a gente falou muita coisa, acho que a gente tá falando muita coisa que talvez seja muito novo, e a gente percebe que é alimentação, é maquiagem, muita coisa, tô confusa. Eu acho que tem que partir de algum lugar. Acho que o primeiro lugar que tem que partir é como você está agora. Sim. Onde você quer chegar. Mas primeiro, o primeiro passo de tudo, acho, para você começar a conceber alguns conceitos que a gente falou aqui, é entender onde você tá. Tá, eu tô aqui, eu tô vivendo assim, eu me sinto assado, ou eu me sinto cansado, ou eu me sinto assim, mas eu quero correr atrás dos meus filhos, que eles estão crescendo. Sim. Mas eu quero tomar minha cerveja no fim de semana e usar os meus 10%. Eu quero isso. Mas tudo parte de como você está, para que a gente entenda o que é que se trabalha, o que é prioridade, o que é que dá para ser feito. Dá para usar um bloqueador eletromagnético? Dá, incrível. Dá pra colocar no modo avião? Dá pra colocar no modo avião. Então é a história que a gente volta, né? Iguais como iguais, diferentes como diferentes. Quem é você? Como você se lê? E a partir de como você se lê, como você passa isso pro profissional? Como é que a gente entra como facilitador do caminho que é seu? Perfeito. Porque a gente não trilha caminho por ninguém. Exato. Entendeu? Sei lá, a gente pode querer botar um filho na cacunda, não vai dar certo. O caminho é de cada um. Então, acho que é bom sintetizar para entender que tudo tem um ponto de partida, e independente de quando esse ponto de partida aconteça. E isso também, isso do caminho é de cada um, é um desafio para nós, enquanto pessoas e profissionais, porque a gente tem familiares, que muitas vezes a gente quer mudar ali a vida de todo mundo e ajudar, mas nem sempre as pessoas estão disponíveis para isso, né? E muitas vezes as pessoas que a gente atende também não. Às vezes tem um limite e ela não quer. Ela não quer. Às vezes a doença é um modo de ela se prender a determinada coisa. A doença, ela tem um ganho secundário, tem um ganho secundário. Então, isso precisa ser trabalhado com a ajuda também de outros profissionais em equipe. Então, a gente tem que entender também esse contexto para ver até onde a gente pode ir e talvez ajudá-la também a ir mais além, né? Sim, esse processo, quando a gente fala de alimentação, saúde, autoconhecimento, é entender o seguinte, o que eu penso. Se a gente pegasse tudo que a gente sabe, a pessoa está falando, a gente está vendo 20 causas diferentes, 20 alterações possíveis de hábitos que precisam ser mudados, mas quanto que ela está disposto desses 20 a mudar? Porque muito mais vale eu trabalhar 3 que sejam bem sólidos, estruturados, que permaneçam com ela, do que encher ela de informação, né, e acabar confundindo a cabeça dela. Então, eu falo que é um processo realmente de desenvolvimento, né? Por quê? Porque quando criança a gente não nasce correndo. Então, aquela pessoa que está à frente no consultório, ela vai passar a desenvolver novos hábitos e vai ganhar sustentação nele. Isso. E como o desenvolvimento do ser humano eu começo a ganhar sustentação no meu tronco, na minha cabeça, vou querendo me levantar, sento de novo, vou ganhando sustentação, começo a engatinhar, explorar, até ganhar firmeza suficiente para caminhar. Perfeito. Esse é o processo com o hábito, né, com o processo de mudança. Então, cabe a quem está à frente quanto paciente, e a gente também, né, se colocar nessa situação. Tá, mas espera aí, de tudo que você está me falando, olha, eu consigo isso, eu consigo aquilo, porque muitas vezes eu percebo que existe esse comportamento. Tudo que a gente vai falando, as pessoas vão acatando. Sim, 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 sim. Mas quando sai, não é o que acontece. Não, E aí tem que ver por onde começar. Por onde começar. Vamos melhorar seu sono? Quer melhorar seu sono? Eu consigo melhorar várias coisas? Exato. Né? E aí vai indo.
Mas o povo tem uma consciência, às vezes, binária, né? Resolve ou não resolve? Exato. É sim ou não? O ser humano funciona, de uma forma geral, com uma consciência binária, né? Então, chega aqui, eu tenho 30 problemas. E ela colocou lá, 30 problemas pra você. Bicho, no dia que você achar alguém que resolva seus 30 problemas de uma vez, me diga, porque eu quero ir. Eu também. Então, assim, a gente vai por ordem de prioridade. E aí, o que é que a gente prioriza? O que é que dá para ser feito nesse momento? E eu acho que, partindo disso que vocês falaram, né? Eu sempre digo que tem que ouvir a vozinha de consciência que fica lá embaixo. Que às vezes é genuína a vontade de fazer o que a gente tá propondo. Sim. Eu quero ficar em jejum 24 horas. Nossa, que incrível. Isso limpa meu corpo. Nananana. A gente vai achar 1000 justificativas. É genuíno o meu desejo de fazer. Mas isso é prático? Eu vou conseguir fazer? Mas a vozinha da consciência, ela grita ali embaixo. Então, precisa de muita honestidade das duas partes, né? Para ir lá e traçando essas estratégias e entendendo que dá para ser feito primeiro. Mas tudo só acontece quando você se conhece o suficiente nas suas sombras e na sua luz também para dizer ali, aqui eu consigo, aqui eu ainda não consigo, aqui tá meio meia luz, vamos devagar porque eu não cheguei nesse lugar, né? Então, acho que se conhecer também diz qual caminho a gente vai trilhar. A gente vai colocar uma ponte? Tem rio? Não tem? Que calçada eu vou usar? E eu vou pegar o exemplo do carro, né? Tá, você levou um carro para revisão, alguém chegou e falou assim, tem 30 peças a serem trocadas. Será que você vai conseguir trocar aquelas 30? Você faz um exame de consciência na hora que a pessoa te fala, né? Tá, quanto é que vai sair? Quanto? Eu não estou me referindo a valor de preço. Eu estou falando, de tempo. Quanto tempo que eu vou ficar sem carro? Quanto que aquilo vai impactar na minha vida? Né? Qual o perigo de eu não trocar? Qual o perigo de eu não trocar? Você vai fazer um exame de consciência naquilo. E aí você vai parar, analisar e falar, não, peraí, dessas 30, então agora, no atual momento que eu tô, olhando sempre para como você tá agora, isso vale para a saúde também, eu consigo mudar essas 10 peças, são as mais essenciais, não são? Então vou mudar essas 10. Parte desse princípio, até porque, como a gente falou desde o começo, o nosso corpo ele é todo interligado. Então, muitas vezes, no final das contas, aquele determinado sintoma, a queda de cabelo, a dificuldade para evacuar, a pessoa está constipada, era a tireoide que não estava funcionando bem, né? E a tireoide estava sobrecarregada por quê? Porque à noite não estava dormindo bem. Então, assim... E aí ela entendeu que ela não precisa ficar tomando um laxante de farmácia porque ela tem que tratar outra coisa. Exato. Ali. Então, é exatamente isso. É esse processo de se conhecer através da saúde, né? Acredito que a ideia principal nossa é trazer esse convite para as pessoas dessa percepção da saúde delas, né? Dentro do contexto da alimentação, de todos dos pilares do estilo de vida, mas trazer isso para a sensação, para o pilar do autoconhecimento, né? De você se observar, de se olhar, de trazer, de ser honesto consigo, inclusive de um exame de consciência enquanto está ali durante a consulta, né? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade. Exato. E a gente lembrar que a gente sempre vai ter sensações, vai ter coisas que a gente vai categorizar, como boas ou ruins, eu gosto ou não gosto, é fácil ou difícil. A gente sempre vai ter sensações. O que isso todo mundo, eu tenho, você tem, eles têm, todo mundo tem. Sim. A única diferença é o que é que você faz. Você vai fazer com que esses veículos eles trabalhem a seu favor ou contra você? Cada um tem sua verdade, né? Baseado na sua vida. Sim. Então, às vezes, o que é verdade para mim, para o outro pode ser totalmente diferente, né? Exatamente. E eu vou compartilhar com vocês uma situação bem interessante que eu passei agora esses dias. Resolvi mudar o meu plano alimentar, né? Passei numa profissional, ela ajustou meu plano alimentar. E aí, qual foi o grande desafio? Porque teve mudança da minha rotina. Na hora que mudou a minha rotina, desde a hora que eu faço minha primeira refeição, a hora que eu faço a última, e incorporou novos hábitos, aquilo deu um choque, né? E aí eu comecei a fazer o exame de consciência de como que eu estava ali naquele momento. Peraí, eu estava querendo fugir e voltar para fazer tudo que eu estava. E assim, no processo de mudança de hábito, dá uma... Não é uma rejeição, é um choque, né? Porque por que a gente tem hábitos? Porque o cérebro poupa energia. Porque é muito mais prático para ele fazer algo na mecanicidade. E quando a gente começa um processo de mudança de hábitos, existe um maior gasto energético a nível celular, exige de mim maior demanda, né, metabólica para eu poder olhar para aquele momento ali, ok, vou fazer. E é num ritmo diferente, num passo diferente. Então, se você não consegue observar quais são os gatilhos, é muito fácil você querer voltar para um hábito anterior. Mas quando você não entende, né, realmente qual é o ganho que você tem com aquele hábito, com aquele novo hábito que está sendo incorporado ali para você, muitas vezes você vai abandonar o barco. Então, eu acredito que dentro desse processo de interação com o paciente, é você fazer ele também entender, quando possível, peraí,
Mas o que você está buscando com isso? Lembra disso aqui. Isso aqui é prioridade para você, é o teu pilar. Por isso você veio até aqui. Então, vamos trabalhar em cima disso. Ótimo. Perfeito. Então, assim, porque a galera acha que a gente não passa por isso, mas passa, né? A gente, quanto paciente também, acontece aqui do lado de cá. Acho que fica a mensagem, né? Autoconhecimento, autorresponsabilidade, né? E autoobservação. Sim. Então, você se conhece, você se responsabiliza e você observa. Porque a pessoa pode pegar tudo que a gente disser e jogar no lixo se não fizer sentido pra ela. Exato. Joga no lixo, mas se fez sentido, poxa, acender uma luzinha aqui, vai olhar pra isso, Nina, chama de teu filho, Nina, Ana, entendeu? Nina, faz daquilo algo que faça você crescer. Porque pra mim não faz diferença. Tem uma música que fala, você pra mim é problema seu. E é muito disso, não faz diferença. Faz diferença quando você muda, porque quando você muda outra pessoa. Isso. Quando outra pessoa muda, e assim, é cascata. Vai. Então, eu acho que pra mim, pelo menos, assim, fica isso, né? Se responsabilize, se conheça, se observe. Valide a hipótese. Né? Valide ou não valide a hipótese. Você vai saber. Eu não tenho resposta pra nada. Não me perguntem que eu não sei. Entendeu? Então, é isso. Bem, então, assim, muitíssimo obrigada a presença de vocês. Eu acredito que valeu muito, né? A gente faz esse convite com tudo que foi falado, com tudo que veio aqui, que permitiu ser falado e chegou hoje aqui, para que as pessoas possam estar fazendo esse processo de autoobservação e muitas vezes vai que elas estão se vendo dentro das coisas que a gente está falando aqui, partilhando, para poder buscar um profissional que esteja alinhado de fato com a saúde dela. Então, agradecer você, Brenda, agradecer você, Joyce, pela presença aqui, pela partilha, pela troca, pelo tempo também, eu sei o quanto isso é importante, e agradecer. É isso, somente agradecer, meu povo. Muitíssimo obrigada. Gratidão, vocês duas. Foi massa. E eu espero que quem esteja assistindo, vendo, ouvindo, comece a observar e também colocar em prática. Né? Não existe pílula mágica, não existe fórmula mágica para nada e receitinha de bolo. Pega o que foi falado, o que você ouviu, a diferença, o resultado vem na ação. Então, pega o que foi falado aqui, começa a colocar na sua vida, vai observando e, na dúvida, busca um profissional para te guiar. Mas lembra sempre que você é o único responsável pela sua saúde. É isso aí, meu povo. Muitíssimo obrigada.